Olá pessoal, hoje falaremos sobre erliquiose monocítica canina. Trata-se de uma doença infecto-parasitária causada por um parasito pertencente à espécie Ehrlichia canis. Taxonomicamente, o agente em questão encontra-se inserido na ordem Rickettsiales e família Anaplasmatácea. Refere-se a uma bactéria do tipo gram-negativa e aeróbia. Quando parasitando o hospedeiro vertebrado, a infecção se limitará no interior de monócitos. Esta imagem, ela foi então obtida a partir de um cão portador de Ehrlichia canis. Através de um esfregaço sanguíneo analisado em microscopia óptica, é possível observar a presença de um monócito parasitado, apresentando no seu citoplasma inclusão parasitária típica denominada mórula. Além de Ehrlichia canis, há a presença de outras espécies de Ehrlichia que infectam canídeos, como por exemplo Ehrlichia chafensis e Ehrlichia evinge. Porém, sem dúvida alguma, Ehrlichia canis se destaca devido à sua maior prevalência. Ehrlichia é considerado um parasito obrigatoriamente intracelular, apresentando durante o seu ciclo de vida a participação sequencial e obrigatória de dois hospedeiros: o hospedeiro vertebrado e o hospedeiro invertebrado. Quando parasitando o hospedeiro vertebrado, Ehrlichia infectará exclusivamente células que integram o sistema mononuclear fagocitário, representado aqui por monócitos circulantes e macrófagos teciduais. Já no hospedeiro invertebrado, a bactéria levará uma infecção sistêmica por parasitar uma ampla variedade de tipos celulares, como células da glândula salivar, enterócitos e hemócitos do hospedeiro. Os hemócitos correspondem às células sanguíneas do hospedeiro invertebrado.
A doença em questão pode ainda ser denominada de pancitopenia trópica dos cães, uma vez que mostra-se endêmica em regiões de clima tropical, levando em seus hospedeiros suscetíveis cães a alterações hematológicas severas, na ordem de uma pancitopenia, né? A pancitopenia é uma alteração laboratorial caracterizada pela diminuição das concentrações plasmáticas de hemácias, plaquetas e leucócitos. Então, todas as linhagens de células sanguíneas mostram-se baixas, abaixo da normalidade. É conhecida ainda como febre hemorrágica canina, uma vez que a infecção por Ehrlichia levará quadros febris e hemorrágicos no cão. A hemorragia decorre do quadro de trombocitopenia verificado, além de síndrome hemorrágica idiopática. Vale, contudo, ressaltar que a ehrlichiose canina mostra-se distribuição mundial, então sendo observada tanto em países de clima tropical, subtropical, quanto em áreas temperadas. No entanto, tal afecção apresenta-se endêmica, mais prevalente em regiões tropicais. Por quê? Porque apresentam aí características climáticas que favorecem o estabelecimento e a proliferação do vetor, que no caso aqui são carrapatos ixodídeos. Autores ainda têm afirmado que a ehrlichiose apresenta influência sazonal. Quer dizer que a infecção mostra-se mais prevalente em períodos do ano considerados mais quentes e úmidos, coincidindo aí com as estações da primavera e verão, já que neste período do ano a temperatura média e o índice de umidade relativa são maiores, favorecendo com isto o estabelecimento e a atividade vetorial. Estes, então, são considerados os hospedeiros vertebrados suscetíveis de Ehrlichia, canídeos, domésticos e silvestres.
Então, a infecção ela é restrita a canídeos. E quando parasitados, atuarão como reservatórios do parasito, apresentando a capacidade de infectarem o hospedeiro invertebrado. Como hospedeiros invertebrados, temos aqui representado carrapatos iquisodídeos pertencentes à espécie Rhipcephalus sanguíneos. Estes hospedeiros atuarão como vetores biológicos do agente, sendo imprescindíveis para a sua vetorização a um novo hospedeiro vertebrado. Sabe-se que a bactéria em questão apresenta a capacidade de realizar transmissão transestadial no carrapato, porém não demonstrará a capacidade em realizar transmissão transovariana, como visto em Babesia. Nesse sentido, ninfas e adultos, machos e fêmeas do iquisodídeo apresentarão a capacidade de vetorização do patógeno. Então, autores, têm confirmado a capacidade de Ehrlichia em realizar transmissão transestadial. Ou seja, se larvas forem infectadas, estas apresentarão a capacidade de perpetuarem a infecção quando evoluírem para estágios de ninfas, bem como quando evoluírem para estágios adultos. No entanto, a capacidade de vetorização do agente se limitará aos estágios de ninfas e adultos do vetor. E não há a capacidade do agente em realizar transmissão transovariana. Desse modo, a fêmea teleógena parasitada não demonstrará a capacidade de infectar a sua progênie por Ehrlichia. A infecção no hospedeiro vertebrado ficará então limitada durante a realização de um repasto sanguíneo de um carrapato parasitado sobre o hospedeiro vertebrado. Nesse momento, o vetor infectado inoculará, juntamente com a saliva, formas infectantes do parasito, denominadas
corpúsculos elementares. Além da ocorrência da transmissão vetorial, há ainda a possibilidade de ocorrência de infecções transfusionais através da transfusão de sangue parasitado. Autores têm confirmado a capacidade de Ehrlichia em realizar infecção congênita por via transplacentária. Assim, uma cadela prenhe parasitada poderia infectar os fetos em desenvolvimento via transplacentária. Ocorrência de abortos não tem sido associada com a transmissão congênita. Bom, então durante a via de transmissão vetorial, o carrapato parasitado, durante repasto sanguíneo, inoculará junto com a saliva formas infectantes de Ehrlichia, denominadas corpúsculos elementares. Estes corpúsculos alcançarão a circulação sanguínea do hospedeiro vertebrado e serão quimicamente reconhecidos por monócitos circulantes. Após o reconhecimento químico do patógeno, este será então fagocitado por monócitos circulantes. Após fagocitado, Ehrlichia ficará confinada no interior de uma vesícula citoplasmática denominada fagossomo. A bactéria em questão apresenta aqui a capacidade de inibir a fusão do lisossomo ao fagossomo. Desta forma, não havendo a formação do fagolisossomo. Nesse contexto, o parasito em questão sobrevive à ação imune da fagocitose e no interior da vesícula citoplasmática formada inicia etapa de reprodução assexuada por divisão binária, levando à formação de milhares de corpúsculos iniciais. Estes corpúsculos iniciais, então, diferenciarão em corpúsculos elementares novamente. Vai chegar um ponto que o monócito parasitado estará abarrotado de mórulas, de corpúsculos elementares e irá lisar, como é possível verificar nesta imagem. Tá? Então aqui nós temos duas mórulas
constituídas aqui por conjuntos de corpúsculos elementares, sendo então lisado pelo parasito, ganhando então a circulação sanguínea do hospedeiro, onde estes corpúsculos elementares infectarão novos monócitos, dando aí continuidade ao ciclo proliferativo parasitário. Autores têm afirmado que o processo de alcance extracelular das mórulas poderá se fazer também a partir de um processo de brotamento, um mecanismo similar à exocitose. Nesse caso aqui, não há dano da membrana plasmática da célula. O período de incubação do parasito no cão é de aproximadamente 8 a 21 dias. O que é o período de incubação? É o período representado do momento da infecção até o surgimento dos primeiros sinais e sintomas clínicos. Claro que este período ele é influenciado pela parasitemia estabelecida e pela capacidade imunológica do hospedeiro. Então aqui temos em detalhe os eventos verificados durante o ciclo biológico de Ehrlichia. Então, após a reprodução assexuada do parasito, os corpúsculos iniciais se diferenciarão em novos corpúsculos elementares que passam a então integrarem inclusões parasitárias típicas da ehrlichiose, denominadas mórulas. Esse processo proliferativo que será responsável pela ruptura da célula parasitada, cursando com a liberação dos corpúsculos elementares formados para a circulação sanguínea do hospedeiro vertebrado, possibilitando a infecção em novos monócitos. O carrapato vetor se infecta quando realizar repasto sanguíneo sobre um hospedeiro vertebrado infectado. Durante esta etapa, o carrapato ingere sangue parasitado, contendo monócitos infectados por corpúsculos elementares. A ehrlichiose canina clinicamente apresentará 3 fases: fase aguda, fase subclínica e fase crônica.
Em média, a fase aguda durará em torno de 2 a 4 semanas. Clinicamente, é caracterizada pela ocorrência de febre, apatia, depressão, anorexia, levando por conseguinte a um emagrecimento progressivo, além da indução de processos inflamatórios disseminados, levando quadros de vasculites, que é a inflamação do endotélio vascular, poliartrites, que é a inflamação das articulações, glomerulonefrites, inflamação dos glomérulos renais e meningites, que poderão cursar com ocorrência de sinais neurológicos. Além destas alterações, a fase aguda da infecção levará a desordens hematológicas severas, culminando então com a ocorrência de uma anemia, trombocitopenia e leucopenia. Então aqui nós temos um exemplo de um cão anêmico, uma vez que mucosas mostram-se hipocoradas, esbranquiçadas, com aspecto de porcelana branca. Então é um sinal clínico típico da erliquiose. Professor, por que a infecção por erlíquia cursará com reações inflamatórias disseminadas no cão? Vamos entender isso aqui, ó. A infecção por erlíquia induzirá a ativação de uma resposta imune inata e uma resposta imune adquirida no hospedeiro. Como consequência, observa-se então a síntese de anticorpos. Esses anticorpos, através da região variável, reconhecerão e se ligarão ao antígeno, levando aí à formação de um complexo denominado antígeno-anticorpo, que também é chamado de imunocomplexos. Acontece que uma grande quantidade de imunocomplexos é formado na circulação sanguínea. Parte destes imunocomplexos acabam sendo removidos da circulação sanguínea através da fagocitose por monócitos circulantes. Porém, parte em excesso acabam depositando na superfície de células saudáveis. Que células, professor? Células do endotélio vascular, células da cápsula sinovial, células do glomérulo renal,
células das meninges, e ao depositarem na superfície destas células, o imunocomplexo induzirá a ativação da via clássica do sistema complemento. Uma vez ativado, a cascata do complemento induzirá na região processo inflamatório, cursando então com lesão tecidual, favorecendo com isso quadros de vasculites, poliartrites, glomerulonefrites, meningites, dentre outros. Assim, as reações inflamatórias disseminadas, induzidas por Ehrlichia, decorre de reações imunomediadas, mediadas por imunocomplexos. Por vezes, estes imunocomplexos acabam depositando na superfície de hemácias, plaquetas e leucócitos, marcando estas células para destruição. A destruição será induzida mediante ativação do sistema complemento ou através da opsonização via fagocitose, aqui estabelecida por macrófagos residuais do fígado e do baço, principalmente. Esse processo acaba por favorecer ocorrência de anemias, trombocitopenia e leucopenia. Bom, a hepato e a esplenomegalia, que é uma alteração bastante comum na erliquiose, poderá ser explicada em virtude aqui a esse aumento na demanda do baço e do fígado de remover, destruir hemácias, leucócitos e plaquetas marcadas pelos imunocomplexos. A fase subclínica geralmente é assintomática. Nesse caso, cães imunocompetentes conseguem debelar, neutralizar a infecção, principalmente aqui através da efetuação de subpopulações de linfócitos T, como linfócitos TH1. Mesmo assintomática, alterações pouco severas serão observadas ao nível hematológico, sendo estas representadas na forma de anemia, trombocitopenia e leucopenia. Porém, aqui a intensidade destas desordens é menor. E a fase crônica da infecção, que poderá ser leve ou
severa. A forma severa da fase crônica é frequentemente fatal, levando aí quadros de anemia, aqui a regenerativa, não responsiva, trombocitopenia e leucopenia, além de observarmos comprometimento medular. Hemorragias generalizadas, além de hepato e esplenomegalia, que é uma hipertrofia do fígado e do baço, respectivamente. O comprometimento medular observado em cães portadores da fase crônica da infecção por Ehrlichia poderá, em parte, ser justificado por uma exaustão medular, levando um quadro de hipoplasia medular. Por que teremos exaustão medular? Porque na fase aguda, a medula tenta responder a um quadro anêmico, a um quadro leucopênico. Com isto, acaba por mobilizar suas reservas, lançando para a circulação sanguínea formas imaturas, tanto de hemácias quanto de leucócitos. Acontece que, com a persistência disto, a medula fica exaurida, fica esgotada e passa a não mais responder ao estímulo, agravando ainda mais o quadro anêmico, trombocitopênico e leucopênico. Com a exaustão medular, o prognóstico clínico do paciente piora. Além disto, o comprometimento medular aqui observado poderá decorrer por lesão medular, uma vez que Ehrlichia demonstra capacidade de se reproduzir no interior de monocitoides medulares, que são monócitos imaturos. É possível observar na imagem obtida a partir de um mielograma de um cão portador de Ehrlichia canis, a presença de um monocitoide parasitado, contendo no seu interior a presença de uma mórula típica do parasito. Isso, a infecção, levará à lise celular. Com a lise celular, mediadores inflamatórios são gerados, induzindo na região, no tecido, um processo inflamatório, denominado de mielite, inflamação da medula óssea. Com o processo inflamatório, observa-se reparação
tecidual, culminando com disfunção do tecido. Então, o tecido para de exercer sua função biológica. Qual é a função da medula óssea? É um tecido hematopoético, né? Responsável pela produção de células sanguíneas. Se há uma disfunção do tecido, verifica então um comprometimento na formação de hemácias, leucócitos e plaquetas. Então, corroborando para o agravamento do quadro de pancitopenia. Como consequência da trombocitopenia, processos hemorrágicos serão observados. Isto por quê? Porque as plaquetas, elas apresentam como função garantir a resistência vascular periférica. Com a diminuição plasmática de plaquetas, verifica diminuição da resistência vascular. Com isto, o endotélio vascular torna-se mais frágil e propenso a romper. O próprio fluxo sanguíneo seria suficiente para induzir ruptura de vasos sanguíneos, favorecendo com isto processos hemorrágicos. Então aqui nós temos a ocorrência de epistaxis, que são hemorragias de vias aéreas superiores em cães portadores da infecção. Aqui a presença de petequias e equimoses bastante características da erliquiose canina. São hemorragias subcutâneas. Com o processo hemorrágico, quadros anêmicos são agravados, já que observa-se extravasamento de sangue. Concordam? A enfermidade em questão é típica de canídeos e ela infectará cães independente da idade, sexo ou raça. Então não há aí uma predisposição racial ou etária, tá? Porém, autores têm afirmado que a raça pastor alemão é considerada mais suscetível a desenvolver a fase crônica da infecção, que frequentemente é fatal, por cursar com comprometimento medular. Em estudo realizado por mim, ainda na época de graduação, foi possível observar que dos 71 animais pertencentes à raça pastor alemão com suspeita clínica de erliquiose canina, 60 mostraram-se conclusivamente positivos para a infecção
demonstrando aí uma taxa de infecção próxima a 85%, superior a outras raças analisadas. Neste mesmo estudo, foi possível verificar que, independente da raça do cão, do total de cães infectados por Ehrlichia canis, 71 eram machos e 19 eram fêmeas. Isso demonstra que machos mostram-se aí mais predisponentes a adquirirem infecção quando comparado com fêmeas, tá? Proporcionalmente falando. Por quê? É sabido, na literatura, que a testosterona acaba inibindo a leucocitopoiese. E isto acaba por favorecer uma maior susceptibilidade de machos a infecções, de forma geral, ok? O diagnóstico da ehrlichiose canina poderá ser estabelecido através de exames clínicos, com a interpretação de sinais e sintomas clínicos, quando aparente. Porém, estas alterações mostram-se inespecíficas, o que dá ao diagnóstico clínico caráter especulativo. O diagnóstico clínico, então, deverá ser associado a um diagnóstico conclusivo, que é obtido a partir de análises laboratoriais. Nesse contexto, temos então métodos laboratoriais diretos que identificam diretamente o parasito e métodos laboratoriais indiretos que indiretamente identificam a infecção. Dentre os métodos diretos, destacamos o esfregaço sanguíneo, pela relação custo-benefício. Porém, é uma técnica aí que apresenta baixa sensibilidade, sendo por isso indicada na fase aguda da infecção, quando a rixemia mostra-se maior. Assim, é muito comum o esfregaço sanguíneo nas infecções subclínicas e crônicas dar um falso negativo. Esse esfregaço, ele é realizado através de sangue periférico obtido por punção de ponta de orelha. Na imagem é possível verificar a presença de monócitos parasitados, apresentando no seu citoplasma várias
inclusões parasitárias típicas, denominadas mórulas. Temos ainda testes moleculares que apresentam aí uma alta sensibilidade. Tem como princípio identificar o material genético parasitário, no caso aqui o DNA. Porém, por ser oneroso, muito caro, não é empregado na rotina clínica, apenas em pesquisas científicas. Uma outra alternativa é o mielograma, que poderá ser utilizado na rotina clínica como um exame auxiliar no diagnóstico de Ehrlichia. Isso porque apenas 1% dos monócitos circulantes apresentam mórulas de Ehrlichia canis. Então, o mielograma nada mais é do que uma biópsia aspirativa realizada na medula óssea vermelha. E o exame terá por fundamento verificar a presença de monocitóides parasitados. E os métodos indiretos, aqui baseados através da realização de testes sorológicos, como o teste imunoenzimático de ELISA e a reação de imunofluorescência indireta. Por apresentarem maior sensibilidade quando comparado ao esfregaço sanguíneo, os testes sorológicos são preconizados na rotina clínica para diagnóstico de cães assintomáticos ou portadores da fase crônica da infecção, os quais desenvolvem baixa riquecemia. O tratamento de eleição para ehrlichiose monocítica canina consiste na administração por via oral da doxiciclina, numa concentração de 10 miligramas quilo dia durante 3 a 4 semanas. Este período poderá ser estendido em casos crônicos da infecção por 2 meses ou mais. Após o término do tratamento, é prudente a realização de novos métodos de diagnóstico laboratorial para confirmação da esterilização da infecção. Autores têm afirmado que a oxitetraciclina, quando administrada por via oral, numa concentração de 33 miligramas quilo 3 vezes ao dia durante 14 a 28 dias, apresentaria também eficácia.
no tratamento da ehrlichiose canina. Relatos na literatura médica afirmam falhas no tratamento da ehrlichiose canina por doxiciclina quando administrada por 14 dias. Então, a prescrição da doxiciclina deverá ser realizada por no mínimo 3 semanas, tá? 2 semanas não garantirá a esterilização da infecção. Então, cuidado no momento da prescrição terapêutica da droga. O dipropionato de imidocarb, segundo alguns autores, mostram-se eficaz tanto para Ehrlichia canis quanto para Babesia. No entanto, a concentração deste como riqueticida é alto, podendo acarretar em intoxicações, sobretudo relacionadas em uma excitação colinérgica, necrose hepática e renal. Então, não sendo indicado, tá? Então, dipropionato de imidocarb, ele é preconizado apenas como agente babesicida. O corticosteroide deverá ser administrado em concomitância ao tratamento curativo. Por quê? Porque sabe-se que a classe destes anti-inflamatórios atuará como agentes indutores e estimuladores da medula. Então, isso favorece aí o prognóstico clínico do animal. Também é importante aí estabelecer um tratamento de suporte com fluidoterapia, garantindo a reposição hidroeletrolítica. Por vezes, faz necessário transfusão de sanguíneo, não parasitado, né, obviamente, e uma reposição de vitamina B12, ácido fólico, que são precursores da eritropoiese. Não é indicado aqui a administração por via oral de sulfato ferroso. Sabe-se que íons férricos atuam como agentes quelantes da doxiciclina, comprometendo a absorção do fármaco pela mucosa intestinal. O controle químico do vetor também é imprescindível para a prevenção e controle da ehrlichiose. Esse controle se fará tanto no ambiente quanto no hospedeiro, através da administração de bases com ação carrapaticida. Um alerta, tá? Todas estas bases aqui listadas já foi comprovado, né, cientificamente, resistência do parasito.